Irã e Estados Unidos conversaram hoje em Omã, na Jordânia, sobre um possível acordo sobre o programa nuclear iraniano. O ministro das Relações Exteriores do Irã disse que a reunião teve uma atmosfera muito positiva, com os dois lados concordando em avançar nas negociações. Abbas Araghchi afirmou que qualquer diálogo entre os países só vai evoluir se Washington parar com as ameaças de agressão militar. O encontro ocorre em meio ao aumento das tensões no Oriente Médio e do envio de reforços norte-americanos para a região. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou preferir a via diplomática, mas que pode optar por uma ação militar caso não haja acordo. Então, para falar desse assunto, para tentar entender esse assunto, a gente convidou aqui o professor Gunther Rutzit, professor de RI, de Relações Internacionais da ESPM. Professor Gunther, prazer ter o senhor aqui com a gente. Obrigado por aceitar o nosso convite. Esse diálogo do Irã com os Estados Unidos, quais são as bases desse diálogo? Ele começa com o Irã também tendo sido amaciado nas últimas semanas por protestos e mais protestos nas ruas, por todas as declarações de Donald Trump com relação ao Irã, as respostas do Ayatollah. Qual que é o contexto em que essas negociações estão sendo realizadas? Bom, boa tarde, Leonardo, Josias, todos que nos assistem. Obrigado pelo convite. Sempre está um prazer com vocês aqui. Olha, Leonardo, muito tem se dito, mas é sempre bom começar entendendo claramente. O Irã nunca esteve tão enfraquecido, o regime iraniano nunca esteve tão enfraquecido desde 1979 como está agora. Está enfraquecido por toda a derrota militar que sofreu na Guerra dos 12 Dias para Israel, e foi para Israel. Os americanos só participaram do bombardeio das instalações nucleares. E enfraquecido internamente, como você colocou, muito bem colocou, os protestos como o regime nunca enfrentou e protestos como o regime nunca massacrou tanto. E aí a palavra que se usa é massacre. Não se sabe direito até agora quantos milhares, não são centenas, milhares de pessoas foram mortas pelas forças de segurança e de repressão do regime. Então é nesse momento em que o Donald Trump movimentou e estabeleceu na região uma força militar comparável ao que até um pouco maior do que foi deslocado para o Caribe e que fez a operação militar na Venezuela. Ou seja, ele está colocando em prática aquilo que efetivamente a National Security Strategy, ou a Estratégia de Segurança Nacional, publicada no finalzinho de novembro do ano passado, preconiza. Se precisar, vou usar a força. Eu acredito que ele vai buscar uma negociação diplomática, porque qualquer ataque ao Irã nesse momento, ou em qualquer momento, na verdade, faria com que o petróleo disparasse e nos Estados Unidos o preço da gasolina na bomba ali do posto de gasolina sobe ou no mesmo dia ou no máximo no dia seguinte. E como todo mundo sabe, o americano é um bicho em cima de 4 rodas. Subiu o preço da gasolina, para eles o mundo acabou. Então é por isso que eu acho que ele vai optar sim pela diplomacia, negociação, mas como Roosevelt, e pelo jeito ele gosta muito do Roosevelt, fala em manso, mas carrega um porrete. Olha, professor, como o senhor mesmo reconhece, o Irã está muito enfraquecido, né? E nessa matéria de energia nuclear, há muita dúvida sobre o potencial do país, depois inclusive daqueles ataques que foram feitos pelos Estados Unidos sobre o Donald Trump, né? E por muitas décadas esses tratados de não proliferação, eles funcionaram de uma forma ou de outra como um elemento de contenção, né? Só que acabou de expirar, ainda ontem expirou a última fase de um tratado entre Estados Unidos e Rússia. E aí, diferentemente do Irã, a Rússia não está de joelhos dobrados, ao contrário, né? Em que estágio nós nos encontramos nessa matéria de controle, de contenção do potencial nuclear de cada país? Como é que a China está nesse jogo? O que tem de relevante no fato de ter expirado esse tratado entre Estados Unidos e Rússia?
Bom, Josias, a gente já está vivenciando o que se já agora está ficando normal dizer, a terceira era nuclear. A primeira foi o início da corrida nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, não tinha cooperação nenhuma, muita desconfiança, e os dois lados foram acumulando, né, centenas, milhares de ogivas e mísseis. No início dos anos 70, começa a segunda era nuclear, quando eles começaram a limitar o número de mísseis e ogivas estratégicas. Fim dos anos 80, eles começaram a diminuir esses estoques, e com o fim da Guerra Fria, essa diminuição foi se aprofundando, chegando nos números que tem hoje, 1.550 ogivas para a Rússia e para os Estados Unidos e 700 mísseis para cada lado. E com esse tratado expirando, e no contexto, na verdade não é nem contexto, na nova estrutura que nós estamos vivenciando, que o primeiro-ministro canadense Mark Carney lá em Davos colocou muito bem, nós estamos vivendo uma ruptura na lógica internacional. A tendência é que haja um incremento da corrida nuclear que nós já estamos vivenciando. Por que esse acordo os americanos deixaram expirar? Porque em 1550, com cada lado, se mantinha o equilíbrio do terror. Ou seja, eu vou atacar o outro lado sabendo que ele vai me atacar e eu vou deixar de existir como civilização. O terror disso era tão grande que os dois lados se autocontiveram. O problema é que a China vinha aumentando muito rapidamente o seu arsenal nuclear. Ela tinha em torno de 250 a 300 e há estimativas de que hoje ela já tenha 600 ogivas, provavelmente próximo disso também de mísseis, e que, não tendo uma política declaratória oficial, as agências de inteligência ocidentais estimam que o objetivo da China é ter 1.000 vetores e bombas. Qual o problema para os Estados Unidos? Peraí, hoje eu tenho 1.550 que eu consigo me equilibrar com a Rússia. Mas se a China tiver 1.000, esses 1.550 para mim não vão funcionar. Por quê? Porque China e Rússia são aliados hoje. Portanto, eu vou ter que aumentar o meu arsenal. Estados Unidos aumentando, a Rússia vai aumentar, a China vai aumentar, e essa corrida nuclear a gente já viu antes. Professor, dentro dessa questão da corrida nuclear estabelecida, a gente volta já a falar do Irã, até porque tem uma novidade sobre Teherã aqui, mas dentro dessa situação, ela, é claro, pega as principais potências nessa dança de contenção, mas também ela se espalha, né, para potências regionais ou países menores. Com a chegada do Trump, o Brasil começou a discutir. Você tem gente dentro do Brasil que está discutindo abertamente, defendendo a construção da bomba. Tem gente defendendo na Argentina a construção da bomba para contrapor com o Brasil. Coisas que a gente tinha ouvido durante a ditadura militar, mas que tinha sido colocado uma pá de cal, inclusive em postos de testes, né, para equipamentos atômicos no Brasil. Como é que essa situação acaba se deteriorando do ponto de vista regional? Bom, começou no iníciozinho do ano passado, o primeiro-ministro da Polônia, Donald Tusk, fez um pronunciamento no parlamento dizendo claramente: a sociedade polonesa precisa discutir se devemos rever ou não a nossa postura nuclear, ou seja, temos que construir bomba ou não. Na quinta-feira da semana passada, o primeiro-ministro da Alemanha disse que tinha acabado de ter uma conversa com os seus parceiros europeus para discutir a postura nuclear da Europa e não descartou a possibilidade da Alemanha buscar a sua própria ogiva atômica. E não houve nenhuma reação disso. Nenhum outro líder europeu se pronunciou indignado, ou seja, há um apoio na Europa que talvez a Alemanha tenha que buscar arma atômica também para se contrapor à Rússia. Já também, alguns meses atrás, houve um vazamento da notícia de que numa reunião do gabinete do governo japonês, um membro levantou a questão de possibilidade do Japão buscar arma atômica. Isso no Japão é seríssimo. A Coreia do Sul já conseguiu a autorização do governo americano para produzir um submarino de propulsão nuclear.
mas esse é o primeiro passo para ter capacidade nuclear. E também ano passado a Arábia Saudita, voltando para o Oriente Médio, assinou uma aliança militar com o Paquistão, que é detentor de arma atômica, para se defender tanto do Irã quanto de Israel. Ou seja, sim, essa tua pergunta tem total razão e total preocupação, porque a probabilidade de outros países buscarem armas atômicas é muito grande, porque não dá mais para confiar que os americanos vão me proteger, então tem que me proteger. A gente tem também só uma informação, né, que o ministro das Relações Exteriores do Irã, né, o Abbas Araghchi, afirmou, né, que a reunião dos Estados Unidos, né, teve uma atmosfera muito positiva, né, veio a TV estatal iraniana para reforçar isso, né, como o professor colocou, é no momento que o Irã está enfraquecido e atirando na própria população. Professor, muito obrigado pela participação aqui no All News. Volte sempre. Eu que agradeço o convite. Boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigado.